Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e está começando agora mais um Papo Informal, agora o Papo Informal de número 18. O Papo Informal, que eu costumo dizer, é a conversa politicamente incorreta da internet. Não é muito bem assim uma entrevista, é muito mais uma conversa, um papo. E hoje eu recebo o senador da República, Márcio Bittar, senador do MDB. Tudo bem, senador? Tudo tranquilo. Senador, rapaz, eu tô precisando fazer uma dieta como o senhor fez. Como é que tá a vida por Brasília? Tá tudo bem. Primeiro, Luciano, parabéns. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Bom, não é de Obrigado. hoje. E agora com o Papo Informal. Eu fico muito feliz. Parabéns pelo ambiente. Você estava dizendo antes de começar que é a primeira entrevista aqui nesse... É a primeira entrevista no novo ambiente. No novo ambiente. Então, é um prazer, uma honra para mim. Aqui pela São Francisco. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Na verdade, eu tenho muito medo da doença chamada diabetes. Ah, sim. Meu pai, o que matou meu pai foi a diabetes. A mãe dele que eu não conhecia também e tal. E eu, de 2, 3 anos para cá, passei a me cuidar mais, né? Devagarzinho e tal. Então, eu sempre de criança eu tinha um sonho de fazer uma maratona. Só que aí eu engordei, casei, fumei e o sonho ficou para trás. Agora, se Deus me permitir, eu vou fazer ainda uma pelo menos. Pelo menos, mas o senhor corre bastante lá para Brasília, né? Corro. Aqui também. Aqui também. Senador, rapaz, como é de costume aqui no Papo Formal, a gente oferece bebida para os nossos convidados. Eu vi aí que o senhor trouxe uma água... De Cruzeiro do Sul. 7,40 de pH 7,40. O meu irmão me ensinou que diz que tem que ter o pH alto para tal, explicou para mim tal. Ele é um pesquisador danado e tal. O certo é que ele pesquisa muito, eu pego o resumo com ele, né? Sim. Então ele diz que tem que ter o pH alto, essa água de Cruzeiro do Sul tem o pH alto. Eu acho que é a mais, pelo menos das que comercializam aqui, acho que é a mais alta. Mas aqui eu tenho uma pitu aqui, ó, senador. Um uísque ali, uma cachaça e uma cerveja. Obrigado. Você vai ficar na água mesmo? Eu vou ficar na cerveja. Claro. Não tem problema não, né? Nada. Tem uma cajarana aqui, ó. Pronto. A Sofia já comeu uma cajarana aqui, né? Aliás, estamos recebendo aqui, gente, a Sofia, o Douglas também, nosso colega do site Continet, nosso co-irmão aqui. O pessoal que está aqui com a gente, enfim, tem gente ali fora também nos assistindo. Eu vou tomar aqui uma cerveja com cajarana, não sei se dá certo, mas eu vou tomar, né? Douglas faz aniversário hoje. Ô, rapaz! Parabéns, Douglas. Flamenguista, Douglas? Não, Vascaíno. Vascaíno. Vascaíno ontem foi despachado pelo São Paulo. Mas meu parabéns pro Douglas. É. Mas, senador, quais são as suas perspectivas para 2022? O senhor falou já até em ser candidato a governador. Como é que tá? O que é que o senhor visualiza para 22? Então, na verdade, Luciano, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu costumo não fugir de nenhuma pergunta. Eu sou um cara que tem polêmico, só tenho minhas posições. O que aconteceu foi que uma pessoa me perguntou concretamente, se o Bolsonaro pedir para você ser candidato a governador, você será? Eu disse, a resposta completa era o seguinte, se ele pedir, vou. Só que ele não vai pedir, porque o interesse dele no Estado, combinado comigo, não é uma campanha para governo. O que o presidente Bolsonaro quer, eu quero, além da reeleição dele, é a melhora da correlação de forças do Senado da República. Veja bem, por que eu apoiei o Bolsonaro? Pela convergência de opiniões na questão da pauta de segurança pública, da pauta da Amazônia e tal. E essas pautas não avançaram. Elas não avançaram porque o Senado pensa diferente, majoritariamente. Sim. Então, desde 2019, a gente está mapeando pelo Brasil afora e trabalhando para ver se a gente alterna umas 10 cadeiras do Senado para dar ao presidente, num possível segundo mandato, uma correlação de forças favorável. No nosso caso aqui, por exemplo, Luciano, eu venho dizendo há 30 anos, se a gente não mudar alguma rigidez das leis ambientais, nós não temos futuro. É simples assim. Tem que alterar. E com esse Senado não altera. Então essa foi a resposta. Quer dizer, claro, sem fugir da resposta. Se o presidente Bolsonaro te convocar para ser candidato a governador, você vai? Sim, se ele me convocar, vou. Só que isso não vai acontecer. A outra pergunta que me fizeram, outro jornalista, foi o seguinte: se todo mundo, aí incluindo o Gladys, Petecão, chegar num consenso para manter a unidade em 2018, convocar você para ser candidato a governador, você iria? Eu disse, bom, eu não teria como fugir disso. Só que isso também não vai acontecer, porque ninguém vai convencer o Petecão, que é senador, que está no segundo mandato, né, de retirar o nome dele, muito menos o Gladys, que é jovem, que está cumprindo o mandato, acho que o Gladys não tem 45 anos.
e tal. Então, eu tive que responder as perguntas que me foram feitas e tal, mas nunca esteve no meu radar disputar a eleição em 2022 e continua. Meu candidato natural é o Gladson. Eu quero ajudar e estou ajudando naquilo que eu posso. Eu tenho a minha obrigação com o Estado, independente, eu disse isso desde o começo no MDB. Qualquer governo tem problema. As forças que participaram da campanha, uns acham que estão de bom tamanho, outros acham que não. Isso é todo governo. Mas eu disse desde o começo, independente de qualquer coisa, nós temos a obrigação com o Estado. Eu estou procurando fazer a minha parte. Senador, a candidatura a pré-candidatura da Márcia Bittar, sua ex-esposa, tem alguma coisa a ver? As pessoas perguntam muito isso. Tem alguma coisa a ver com alguma espécie de pacto de separação? Não, de forma alguma. Jamais. Aliás, claro que eu sou homem público, estou acostumado com todo tipo de observação, de crítica Sim. e tal. Mas imagina eu me reunir com a Márcia depois de 32 anos de casado, uma vida intensa, a mulher mais importante da minha vida. Eu conheço a Márcia como poucas pessoas. Sou o homem, talvez uma das maiores sortes da minha vida foi ter casado com ela, me ajudou a vida inteira, e fazer um acordo com ela da parte dos meus 3 filhos, né? A mais nova tem 21 anos de idade, a mais velha tem 30 anos. Vou fazer aqui um acordo, não existe isso. A Márcia é pré-candidata ao Senado por 2 razões centrais. A primeira, que até eu comentei, é que há um sentimento de quem apoiou o Bolsonaro. A pauta vitoriosa de 2018, pouquíssimo ela avançou no Senado da República, porque o Senado é contrário à agenda que venceu em 2018. Então, nós estamos participando de um movimento, eu participo, na tentativa de melhorar a correlação de forças no Senado, mapeando uns 10 estados para tentar ajudar que eleja senador que esteja alinhado com essa pauta. E no Estado, eu dizia, talvez não me caiba repetir, mas desde 2018 eu dizia daquilo que eu achava que seria natural, quem seriam os candidatos naturais. Mas os candidatos que eu achava que seriam candidatos naturais, do mesmo jeito que eu falava sobre o Gladys, eles tomaram caminhos próprios, né? E eu acho que eles se inviabilizaram. Senador, tem muita gente falando com a gente aqui já, viu? A não. participação do internauta é grande aqui, gente marcando, falando com o senhor aqui, elogiando, crítica, enfim. O Caio Campos está dizendo assim, Caio Campos é lá de Cruzeiro do Sul, tá? Da região do Juruá. Parabéns, senador, Bolsonaro 2022. Manuel Roque está falando aqui também, marcando aqui amigos, colegas. Elison Silva, cadastro de reserva da PM, aguarda a sua presença. Francisco Pantio falando aqui. Vanderlei Ferreira. O Pantio, eu costumo dizer, ele participa sempre do programa, eu costumo dizer que é o comunista mais gente boa que eu conheço. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Márcio Bittar. Queria a opinião do senador sobre o que ele acha da disputa entre Petecão e Gladson e agora Rocha, que disse que está construindo uma candidatura com a cara da direita. Se a Márcia Bittar não estiver na chapa do Gladson e o Petecão a convidar, ele acha que vai dar certo? É natural que o comunista todo ele é igual. Pode ser mais simpático um pouco e tal, mas eles são portadores da maior desgraça que aconteceu na humanidade nos últimos 150 anos, e eu sei do que estou falando. Se quiser aprofundar o assunto... Depois a gente vai conversar sobre essa história. Nada matou mais do que a ideologia marxista. Nada. Nem uma praga, nem as 2 guerras mundiais. E para eles, sem exceção, não importa pai, mãe, irmão, irmã, família, nada. Importa poder. Importa o partido. Importa a ideologia. Isso é uma doença mental. Toda teoria revolucionária é uma doença mental, porque o mundo não reinicia nunca. O mundo é um processo, principalmente para quem é cristão, como eu. Olha, veja bem, eu gosto muito do Petecão, é meu amigo. Ele e o Rocha, assim como o Gladson, foram importantíssimos na minha eleição. Todo acriano sabe que há 25 dias da eleição, mais, há um mês da eleição, um mês e meio, o Gladson já estava resolvido. Petecão, eu acho até antes disso e tal. Vamos dizer assim, nos últimos 30 dias da eleição, o que é que faltava? Faltava definir quem seria o segundo senador, se eu ou se o Jorge, que era o senador da República. E aí a entrada firme do Gladson, do Rocha, do Petecão, me ajudando, todo mundo sabe, foi fundamental para que eu também vencesse as eleições. Então, tudo o que eu queria, e lutei por isso, é que todos estivéssemos juntos. Agora, veja, em não estando, e eu respeito, como eu quero que eles também respeitem a minha opinião.
e a minha decisão. Eu acho que tudo que aconteceu não justifica, na minha ótica, a gente não apoiar a reeleição do Gladys. É o natural, é o processo natural. Então, eu respeito o Rocha, respeito a decisão do senador Petecão, mas eu já disse ao Petecão que vou apoiar o Gladys Cameli, a não ser que ele não queira, que eu acho difícil ele não querer, porque o Gladys parece que quer todos os votos do Acre e mais um pouco. Então, meu caminho é esse, apoiar a reeleição do Gladys, eu sempre disse isso. O Raimundo Nenê, vereador. Boa noite, meu senador. Raimundo Nenê. Sidney Júnior, boa noite, meu senador. Tem gente mais assistindo aqui. O Vanderly Ferreira da Silva. Tem uma pancada aqui do Vanderly, ó. Márcio Bittar e sua incoerência. Detona o comunismo e apoia um governo lotado de petralha. Vanderly Ferreira da Associação dos Renais Crônicos. O Melo Silva, pronto. Quem é do MDB? Quem é MDB para falar de comunismo? Tudo e todos pelo poder. Falando em comunismo, o senhor estudou na URSS, na antiga, extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esteve em Moscou, passou um ano em Moscou, estudou a teoria marxista, conhece como ninguém o comunismo, foi filiado integrou o antigo Partido Comunista, o PCB, integrou o PPS, o Partido Popular Socialista, já integrou o PSDB, que é um partido mais centro-esquerda, já não é tão esquerda assim, não é mais dessa coisa do comunismo. Integrou o governo Lula, quando assessorou o então ministro Ciro Gomes. E de repente deu uma guinada, senador, uma guinada paradoxal, e de repente vira um defensor do liberalismo. Eu queria que o senhor me explicasse como dizem, esse cavalo de pau ideológico. Numa frase, eu cresci. Simples assim, cresci, só isso. Dizia Roberto Campos, que é um gênio brasileiro, perguntaram fizeram a mesma pergunta, ele também foi de esquerda, né? E aí perguntaram, ele disse assim, olha, a teoria socialista é como uma gonorreia juvenil, quase todo mundo tem. A diferença é que você consegue se curar em vida, só isso. Não presta, simples assim. Ter estudado em Moscou, ter morado em Moscou, foi fundamental para eu perceber, no contraste com a realidade, que ela não existe. Com relação a dizer assim, o Márcio critica o comunismo e apoia o governo Gladys, que tem muitos que foram do governo do PT, o que eu posso dizer é que, na verdade, você tem muita gente, claro que tudo tem exceção, mas tem muita gente que aderiu ao governo do PT, como adere ao governo do Gladys e a qualquer governo. Na verdade, hoje, a Frente Popular percebe que ela diminuiu de tamanho. Esse diminuir de tamanho é uma coisa relativa. Ela está do tamanho que ela sempre esteve. Acontece que todo mundo, quando chega ao governo, ele engorda, ele cresce. E isso acontece com o governo Gladys. Agora, eu atuo em cima da realidade, das opções que tem. E das opções que tem, indiscutivelmente, eu sou Gladys e não vou apoiar nenhum governo que tem viés de esquerda e tal. Sabe quem está assistindo a gente? Pádua Bruzugu. Pádua Bruzugu. Assistindo o MB. O Pádua Bruzugu, que gosta muito do senhor. Fala sempre bem do senhor, rapaz. Padinha. É uma boa alma, né? Dormindo. Boa alma. Mas, senador, me diga uma coisa. O senhor criticou e sugeriu a venda de apartamentos funcionais do Senado, mas em 2020 o senhor voltou a morar num apartamento funcional. Não é contraditório? Olha, eu vejo futebol, sou corintiano, né? Tu é flamenguista. Flamenguista. Né? Nós tivemos uma peia de vocês um dia desse, né? Mas assim, eu não sou hipócrita. Eu trabalho com as regras que existem. Por exemplo, eu sempre achei, eu acompanho um pouco, com a Copa do Mundo principalmente e tal, eu acho um absurdo você resolver um campeonato no pênalti. Eu acho uma sacanagem como atleta e tal. Mas se eu fosse jogador, eu ia ter que me submeter às regras que existem. Sim. É como o fundo eleitoral. Não tem eleição de graça. A questão é quem vai pagar por ela. Eu sempre defendi que fosse o fundo privado, participação privada, e não pública. Por várias razões que você não perguntou, não vem ao caso e tal. Questão dos apartamentos funcionais. Eu defendo isso desde 99, que o Congresso venda o apartamento funcional, mas não vende. Essa legislatura, de novo, eu entrei com a mesma proposta, junto com o senador Girão, do Ceará. Por quê? Porque não tem mais cabimento. Houve cabimento. Quando se fez Brasília, as pessoas não moravam em Brasília, Brasília não existia. Então, para levar famílias, etc., fez sentido
a construção de vários apartamentos, clubes, clube do Senado, clube da Câmara, clube do Congresso Nacional e tal, porque as pessoas levaram as famílias, era longe, a distância era muito longe e tal. Hoje não faz mais sentido. Agora, quando aconteceu comigo a separação, que ninguém está livre disso, né? Eu acabei ficando no apartamento funcional. O Léo Oliveira, que foi meu colega no curso de filosofia da Universidade Federal do Acre, diz aqui, ó, parei de assistir quando ele abriu a boca para dizer que comunismo matou mais que fascismo ou Idade Média. Claro. Com todo respeito ao senador, o senhor deveria criar vergonha na cara e parar com essa mania de legislar em causa própria e descer do palanque, já que seu projeto pessoal não agrega em nada ao povo acreano. Isso aqui é coisa da internet, não é fake. Não tem problema. Veja, eu fico preocupado. Como é que um rapaz que diz que faz filosofia é tão mal informado? Porque isso é má informação. Isso mostra como é que as nossas faculdades estão um lixo. Eu vou dar dado. O Brasil gasta da sua fortuna com educação, e se ele estiver falando da Federal, pior ainda. É da Federal? Sim, acho que estudamos juntos. Pior ainda. Sabe por quê? Porque quem é que paga o curso que esse rapaz faz? É ele? Não, são os pobres que eles de esquerda dizem proteger. A Universidade Federal Brasileira, pública, é simples assim, é uma das maiores injustiças que tem nesse país, porque ela é custeada pelo país, portanto ela é custeada pelos pobres, milhões de brasileiros, jovens que têm que trabalhar e que não fazem o curso, porque não fizeram escola particular e porque têm que trabalhar para sustentar esses que estão lá dentro. Eu vou repetir, eu disse isso, inclusive, na presença de colegas desse rapaz, colegas de esquerda, de ideologia dele, dentro da comissão do Senado da República. E nenhum deles teve argumento para me desfazer. Eu vou repetir. A teoria comunista, a ideologia comunista é responsável pelo sumiço, pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. E vou dizer o que eu disse na comissão. Na prática, quando chegaram ao poder, o comunismo e o nazismo fizeram exatamente a mesma coisa. A diferença dos dois é que um nasceu com uma teoria internacionalista, que é o comunismo, o marxismo. A outra nasceu com uma teoria nacionalista, que é o nazismo, por exemplo. No entanto, para chegar no poder e em estando no poder, fizeram tudo igual, mesma coisa. Democracia é isso que nós vivemos. Esse é o sistema, a Revolução Industrial, aliado à democracia, ao Estado de Direito, que garante o livre mercado, que garante a propriedade privada, é o que fez o milagre no mundo. O mundo, a natureza, não é de abundância. Qual é a história da natureza humana e da história humana? É de escassez. Se você pegar a história do homem, é de escassez, é de sofrimento, é de guerra. Esses 250 anos que é o diferente, é o milagre que aconteceu, que é a unidade entre o sistema capitalista, o Estado de Direito democrático, o livre mercado, a propriedade privada. Estou lendo um livro agora que faz uma observação que eu não tinha prestado atenção. O mercado livre, ele contribui, inclusive, para você diminuir preconceitos. Por exemplo, você tem um comércio, você quer vender uma mercadoria e você tem preconceito ao judeu, porque você é muçulmano, por exemplo. Só que você, para sobreviver, você tem que vender. Então, a lógica da sobrevivência faz com que você passe por cima do seu preconceito e venda para o judeu. A recíproca é verdadeira. Quer dizer, o sujeito quer comprar alguma coisa, mas não gosta do dono do estabelecimento que vende a água, vende a bebida e tal. Mas, se você oferecer um custo-benefício que interessa a ele, ele passa por cima do seu preconceito para adquirir aquilo que ele está comprando. Então, o livre mercado, até como um elemento que contribui para sufocar os preconceitos naturais do ser humano ao longo da vida inteira, ele contribui. Então, esse é o milagre. O resto é uma tentativa de voltar ao bom selvagem, que esse rapaz deve ter estudado na filosofia, porque eles estudam pouco e falam demais. É a militância política na universidade, total. É tanto que nós não temos uma universidade, Luciano, entre as 300 do mundo. O resto é proselitismo, é militância política. Senador, o Rondinei Dourado está dizendo aqui que fez uma pergunta, mas é tanta pergunta surgindo, tanto comentário surgindo aqui, senador, que aí vão sumindo alguns comentários, algumas perguntas.
O Jonathan Barbosa está dizendo aqui que se a Universidade Federal é um lixo, porque Vossa Excelência não melhora os investimentos na educação superior. Porque já tem demais. O senhor é relator Eles têm que pagar, rapaz. do orçamento. Eles teriam que pagar mensalidade. O senhor defende o pagamento de mensalidade Claro. nas universidades Claro, públicas? porque com raríssimas exceções, quase todo mundo que está na universidade pública é classe média. O pobre que sustenta essa universidade, esse não entra lá dentro. Simples assim. O dinheiro brasileiro tinha que estar voltado fundamentalmente para o ensino fundamental, para a alfabetização. Nós gastamos uma fortuna com um monte de curso que forma um monte de pessoas que estão desempregados. O Maurício dos Espetinhos, boa tarde, Luciano e Márcio Bittar. Maurício dos Espetinhos, vez por outra ele manda um espetinho pra gente, não mandou mais. Mas a Jéssica Salles disse que você, Márcio, ele está dizendo assim, quer jogar sua esposa na goela abaixo do MDB, sem nem mesmo ter conversado com o diretório. Explique isso, senador. Maurício dos Espetinhos. Eu não tenho... Maurício, muito obrigado. Quem sabe ele manda um espetinho, a gente aproveita e aqui. Mande um espetinho, Maurício. Se você tem alguém que tem que explicar a frase, é a Jéssica, não sou eu. Né? Olha, em eleição, as pessoas têm o costume de dizer o seguinte: fulano quer impor Beltrano. Ninguém impõe ninguém. Você pode apresentar alguém. Quem vai dizer se vai ou não vai é o eleitor. Ninguém chega onde eu cheguei, na marra, ninguém chega na Câmara sem ter voto. Então, você apresenta. O pai da Jéssica, que eu conheço há 30, 40 anos, está apresentando a Jéssica. É ótimo, gosto dela, conheço desde criança, sem problema. Quem vai decidir isso é o eleitor. Senador, me explique, eu sinceramente nunca consegui entender esse termo liberal conservador, conservador liberal. Porque existe um expoente do conservadorismo, que é Edmund Burke, que certamente o senhor já deve ter lido e visto alguma coisa sobre ele, que é um conservador britânico, que foi membro do parlamento britânico, né? Que se baseia exatamente nesse conservadorismo britânico, que é a manutenção da ordem nas instituições. E o liberalismo, que tem origem em John Locke, o filósofo John Locke, depois evolui e, pela primeira vez, o termo liberalismo ele é usado na Espanha com os liberales. Eu pergunto ao senhor, liberal conservador, eu queria que o senhor que lê, estuda sobre esse assunto, tentasse me situar dentro desses dois conceitos juntos, porque eu não consigo, eu não vejo liberal e conservador assim, numa mesma cabeça. Boa pergunta. Veja, na verdade é o seguinte, é que o termo liberal ele tem no mundo duplo sentido. Né? A palavra liberal nos Estados Unidos está muito mais ligada a, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, a revolução de costumes, uma sociedade mais aberta, mais acessível às diversidades. Então, o termo liberal mais social e tal. Do ponto de vista econômico, que é o que que é como eu me defino, o que é ser liberal conservador do ponto de vista clássico, do ponto de vista da escola de von Mises, que é, vamos dizer assim, o oposto ao Marx. Né? Significa aquele que defende a essência do que é o sistema do livre mercado, da propriedade privada. Você está falando da liberdade econômica. Esse é o sentido liberal, o liberal conservador, sim, no sentido histórico, no sentido clássico. Então é alguém que entende que o Estado tem que ser o mínimo possível. O ex-presidente norte-americano, Reagan, ele definia bem isso. Ele disse, olha, o Estado foi algo que nós criamos, nós seres humanos criamos, e ao criá-lo nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade. Nós resolvíamos a nossa arenga ao longo de milhares de anos na pedrada. Você tinha uma maçã, eu queria maçã, eu jogava uma pedra, ou você em mim. Então criamos o Estado e demos a ele, transferimos a ele alguns poderes. Agora, nós precisamos... O liberal conservador é aquele que diz o seguinte, olha, eu te criei, passei a você algumas das coisas que eu fazia. Então é você que vai decidir quem está certo ou está errado, na justiça, por exemplo. Agora eu vou ficar te vigiando, porque você pode se tornar um monstro que invada partes da minha vida que eu não quero. Por exemplo, vida privada, a relação, a opção sexual de cada um, a opção religiosa de cada um, a família de cada um. Então você tem... Ele dizia isso, você tem que estar vigiando o Estado para ele não se agigantar, para ele não invadir áreas que você não quer que ele invada. Sim. Então esse é o sentido liberal econômico. Então,
Por isso que eu sou a favor da agenda de venda de estatais. A população às vezes não compreende que ela paga sempre, não tem nada de graça. Né? Ela tem que entender o seguinte, ela prefere, e ela é uma contradição, ela não confia no político, mas a esquerda é tão hábil na propaganda que a população não confia no político, mas pela habilidade da esquerda, a população prefere, numa pesquisa, achar que a empresa estatal, que é justamente administrada pelo político que ela não confia, estaria melhor na mão do político do que na mão de uma empresa privada, como é o caso daqui, dessa empresa que nós estamos. Sim. Bom, e o sentido conservador inglês, que você está dizendo, que é casa, no sentido liberal. O conservador, no aspecto clássico, é aquele que entende que a sociedade, para chegar onde ela chegou, ela saiu das trevas, ela construiu valores, e que esses valores não podem ser rompidos. Eles podem ser adaptados, evoluídos, mas não rompidos. Então, esse é o aspecto de quem se diz, vamos dizer, eu sou um liberal na economia, um conservador. Esse é o sentido clássico, é assim que eu me defino. O questionamento é o seguinte, você tem, por exemplo, o presidente da República, que o senhor defende, o presidente Jair Bolsonaro, que diz que é liberal, mas o presidente Bolsonaro ele vive há mais de 30 anos, sob o Estado. Diz que é conservador, mas diz que é conservador e defende as instituições, mas vez ou outra ele promove movimentos contra, por exemplo, instituições. Anda sem máscara, sem capacete, que não são necessariamente ou essencialmente pautas de um conservador. E diz que é nacionalista, mas presta continência para a bandeira estadunidense. Quer dizer, como que um sujeito desse ele é liberal e conservador? Sendo primeiro, com todo o respeito que eu tenho a você, eu acho que a gente não pode se dirigir ao presidente como um sujeito desse. Esse cara teve milhões de brasileiros confiando nele. Um sujeito como pessoa. Pois é, eu acho que um pouco de decoro faz falta. Nelson Rodrigues, que foi um dos gênios do Brasil, dizia que o maior afrodisíaco feminino é o decoro. Então, mas o presidente ele se dirige às pessoas. Isso, mas se você se dirige a mim de forma descortês, não justifica que eu faça. Ele se dirige às pessoas de forma sem respeito. Mas mesmo assim. Se dirige aos eleitores que ficam lá no cercadinho do planalto de forma desrespeitosa. Eu o chamei de sujeito, é um sujeito. Veja, se eu me reporto a você de forma desrespeitosa, não justifica que você faça o mesmo. Sim. Veja bem, o presidente tem sido muito questionado e criticado mais pelo estilo do que pelo conteúdo. Mas no aspecto da economia, eu me considero mais liberal do que ele. O presidente Bolsonaro, ele vem, em termos do peso que as corporações têm no Brasil, eu diria que ele, em certa medida, também pensa um pouco como a turma do PT. Por exemplo, vamos dizer assim, ele aderiu à economia de mercado. Ele vem de uma corporação. As corporações dos funcionários públicos, por exemplo. Então, você não tem muita diferença de uma pauta das corporações militares das corporações civis. Ambos têm e tiveram privilégios que buscam defender arrefecidamente. Por exemplo, no militar, tu acha que tem cabimento? Eu tenho amigos aqui, hoje à noite vou estar na casa de um. Se aposentou aos 45 anos de idade. Quer dizer, isso faz do serviço público um bico. Você passa 20 anos... paga 11% do seu salário de aposentadoria e é aposentado precocemente para receber 100%. Né? Então, eu me considero, na economia, mais liberal do que o presidente da República. Agora, eu apoio o Gladson, como eu apoio o Bolsonaro, não pelas divergências que temos, mas eu apoio o Gladson e apoio o Bolsonaro pela convergência. Eu tenho muito mais convergência com o Gladson do que com a Frente Popular. Eu tenho muito mais convergência com o presidente Bolsonaro do que com o Lula. Então, o senhor é mais um centro-direita, né? No sentido clássico, eu me considero um liberal conservador. Liberal conservador. Senador, e como é que o senhor vê esse retorno do Lula para o tabuleiro político? Eu acho que nenhum poder tem interferido mais nos outros poderes do que o judiciário. Para mim, isso é claro, né? Veja, o Lula não está inocentado. O que eles fizeram foi anular o processo, porque, segundo eles, depois de ter passado pela primeira instância, pela segunda instância, por 11 magistrados, por unanimidade, o Supremo, revendo o processo,
resolveu mudar de opinião. Mas é uma decisão que tem que ser respeitada. Ok, eu acho que, de certa maneira, é até melhor que ele seja candidato mesmo. Vamos tirar a teima do ano que vem. O Caio Campos converge aqui com a sua opinião. Fiz o curso de letras em inglês na UFAC, sou prova de que 98% dos professores são de esquerda, onde não ensinam, mas formam militantes. São doutrinadores. Ninguém constrói uma casa pelo telhado. Antes de eu entrar na UFAC, se dependesse do ensino que o PT ofereceu, nos 20 anos da era PT ou do tempo do PT, eu nunca teria entrado na UFAC, pois na zona rural as condições de ensino e incentivos são horrendos e insuficientes. A Érica Magalhães está dizendo aqui... Quero saber se ele nunca passou por algum professor, afinal ele é sempre contra a classe e não tem o mínimo de respeito. Não, na verdade, como é o nome dela? A Érica Magalhães. Érica, eu te provoco a ler aquilo que eu disse e não o que disseram que eu falei. E eu vou repetir, Luciano. As pessoas acham que eu tenho medo. Eu tenho medo, como todo ser humano, mas meus medos são outros. Eu não tenho medo do debate. Então eu sugiro a ela, se é que ela não faz parte da militância de esquerda, porque se fizer parte da militância está condenada, né? Mas se não, eu sugiro que ela leia o que eu disse e não o que disseram que eu disse. E eu vou repetir. Vai entrar, e para mim já entrou, sabe, como um péssimo exemplo, eu não vou esquecer nunca, como é que um sindicato de professor sugere furar fila descaradamente na frente de todo mundo e ninguém se toca. Eu vou te perguntar, Luciano, para quem está nos prestigiando, qual a diferença de uma mulher ou de um homem sadio aos 40 anos, porque ele é professor, da diferença que ele tem, por que ele tem que estar à frente do gari? Por que ele tem que estar à frente de milhares de homens e mulheres ligados ao ramo da produção de alimento que não pararam um dia? Por que eles são melhores do que aqueles que estão nos supermercados? Por que ele acha que ele tem que furar a fila daquele que está frentista no posto de gasolina? Por que ele acha que ele tem que furar a fila daquele cara que esse funcionário que ficou em casa chamou e foi o boy que foi levar comida para ele? Simples assim, o sindicato propôs furar a fila. O resto é proselitismo. Quem não respeita a si mesmo é que dá o péssimo exemplo desse. Eu, até hoje, eu tenho imunidade alta. Então, até hoje, eu estou na fila. Por conta própria. Por quê? Porque eu acho que tem pessoas... Não foi vacinado ainda? Não se vacinou? Por quê? Porque eu acho que tem pessoas que têm, mesmo jovens, que têm a imunidade mais baixa, deixa que eles se vacinem primeiro. O Michel Coelho, vou ler aqui o que o Michel Coelho está dizendo, está falando. O Bolsonaro manteve a coerência desde o começo. O entrevistador, se referindo a mim, foi desinformante. Exemplo. Ele sempre defendeu cuidar da economia e o vírus, ao contrário de outros políticos que mandavam trancar tudo e iam fazer festinhas clandestinas e viajar para Miami. Outra coisa, prestar continência é um gesto de respeito. O Bolsonaro é militar. É a opinião do Michel Coelho que a gente lê aqui também, obviamente. Então, o senhor foi mal interpretado sobre os professores. Houve má interpretação ou o senhor foi mal interpretado? Não, houve... As duas coisas. Não. Ou maldade mesmo? Não, maldade mesmo. Maldade na... Olha, Luciano, não tem como mudar o fato. O sindicato pediu descaradamente para furar a fila, simples assim. E essa história das emendas para Gameleira de Goiás e Bauru, no interior de São Paulo? Explique pra gente isso. Não, mas é simples, veja bem, o RP9... Disseram que o senhor confundiu Gameleira de lá com a Gameleira daqui. Jorge Viana, né? Jorge Viana, ele caiu do caminhão, não se encontrou até hoje, né? Está assim, tonto e tal. Veja bem, ele sabe disso, né? O Jorge Viana sabe disso, essa turma toda sabe disso e tal. Mas eu vou falar de novo para aqueles que não sabem. Você tem vários tipos de emenda no orçamento. Você tem RP6, RP7, RP8, RP9 e tal. Que são mais ou menos o seguinte. Emenda individual, que é obrigatória. Emenda de bancada, que é obrigatória execução. Emenda de comissão, que não é obrigatória a execução, e agora o RP9, que é a emenda do relator do orçamento. Então, para resumir, hoje esse valor, que é o que está comigo, vamos assim dizer, são 16 bilhões e meio.
Claro que os 16 bilhões e meio, todo ele passa por mim. Então, se você for pegar destes 16 bilhões e meio nos ministérios todos, você vai ter dinheiro indo para todo lugar do Brasil. Não é só para Bauru e Goiás, é todo lugar do Brasil. Porque ele é uma reivindicação e quem fez essa lei foi o Congresso Nacional. Então, ela é do Congresso Nacional. Agora, claro que se você você não for um militante, né, que queira apenas tentar me queimar com isso, se você for olhar o que tem nesse orçamento, você vai notar, e aí eu sou criticado por quem está no Sul, você vai notar o seguinte, por exemplo, de 16 bilhões e meio, eu estou trazendo para o Acre R$500 bilhão. É fácil você fazer a conta. Proporcionalmente, o Acre está sendo beneficiado dezenas de vezes mais do que São Paulo e Minas. Aí a turma lá me critica dizendo o seguinte, caramba, tu está levando muito mais dinheiro para o Acre do que São Paulo. Sim, mas eu que sou o relator. E eu venho dizendo há 30 anos que o que o Sul e o Sudeste puderam fazer, nos proibiram. Nós não podemos fazer o que eles fizeram. A parte rica do Brasil e do mundo, eles só são ricos porque eles puderam e continuam aproveitando os recursos naturais que Deus deixou, que estavam aqui desde o tempo inteiro. E nós somos proibidos. Mas a fortuna que eles fazem por explorar os recursos naturais, eles não dividem conosco. Então, eu digo há 30 anos que há uma dívida que eu considero impagável do mundo rico e do Brasil rico com a Amazônia. Se eu tenho a oportunidade de tirar um pouquinho dessa conta para trazer para cá, eu trago. E eu estou pronto ao debate com eles. Então, proporcionalmente, o Acre está sendo beneficiado, por eu ser o relator, muito mais do que São Paulo, do que Minas. Só fazer a conta. R$500 bilhão para o Acre e divide os outros 16 bilhões para São Paulo e Minas, que é fácil. Márcia deve ir para o PP ou não? A Márcia, com quem eu vivi 32 anos, vou morrer amando, mãe de 3 filhos meus, conheço o caráter, a honradez, a lealdade, o que ela foi como filha, o que ela é como mãe. Foi uma das maiores sortes da minha vida ter tido uma pessoa como ela. Eu disse isso várias vezes, não mudou nada. Quer dizer, a pessoa que mais me deu o ombro, perdi 4 vezes. Aqui antes da gente começar a entrevista, você estava dizendo uma coisa que é pura verdade. Qualquer estado do Brasil, o camarada perder uma vez e voltar é difícil. Perder 2 e voltar é muito difícil. Eu perdi 4. E mais parlamento, né? E mais parlamento. Então ela sempre foi o meu porto mais seguro e tal. Então eu vou fazer e já estou fazendo tudo. E tudo que eu fizer por ela não vai chegar nem perto do que é o que ela fez por mim ao longo de 3 décadas e alguma coisa. E tudo que eu ajudei, ela ajudou também. Então, todos que eu apoiei como candidato a prefeito, governador, ela esteve do meu lado, apoiando todos eles. A intuição dela é ir para o partido que o Bolsonaro for. Então, vamos aguardar, não tem pressa. Se ele for para o PP? A tendência dela seria também ir. Agora, por outro lado, eu tenho dito o seguinte, se o presidente Bolsonaro, isso não é segredo, se ele me convocar, se ele pedir, Márcio, eu preciso que você vá comigo e mais alguns senadores para o partido que eu for, eu não tenho como dizer não. Tudo que eu peço em Brasília, eu consigo. Tudo que o governador Gladys me pediu. Por exemplo, hoje o Estado pôde renegociar suas dívidas. Foi o Gladys que me pediu isso em 2019. Eu reuni o ministro da Economia, depois esse ano tivemos algum probleminha, né, com o ministro, mas tudo bem, está superando. Ele reuniu todo o staff dele, o ministro da Economia, com o nosso governador e todo o staff do governador, e colocou o governo federal à disposição do Gladys, que é o que permitiu o Estado renegociar algumas dívidas que ele herdou e tocar a vida, continuar agora pegando dinheiro do BNDES, como ele está fazendo e tal. Você veja, eu consegui 170 milhões de reais em 2 anos, nos 2 primeiros anos, fora a relatoria do orçamento. Eu consegui, através do governo federal, recuperar de orçamentos de governos passados mais de 200 milhões de reais. 94 para o Gladys mexer com os a mais, que ele está trabalhando agora. 56 milhões para fazer eu falo de Minanel, Rodoanel, a passagem lá o anel viário de Epitaciolândia Brasileia, né, que 56 milhões. E agora, por último, a gente usou o ministro Rogério Marinho, a ministra Flávia Arruda, com quem eu dividi a responsabilidade do orçamento, mais o ministro Ramos, e conseguimos, de última hora, o dinheiro para o Gladson pagar as máquinas e tal. Então, e eu sempre disse que para as necessidades do Acre e da Amazônia, a eleição mais importante é do governo federal. O Acre não sai
do atoleiro que nos puseram, essa religião que virou esse fanatismo ambiental, sem a ajuda federal. Então, se ele me convocar para ir com ele, eu não tenho como dizer não. E aí, se eu tiver que ir com ele para o partido que ele for, a massa não precisaria ir. Então, é uma decisão dela. Então, vamos aguardar. Pela hierarquia, vamos aguardar a decisão dele. E aí depois a gente vê. Sendo objetivo, se ele for para o PP... E me convocar para ir, eu vou. Tá. O Heré Idson. Parabéns, senador. Sempre firme em suas posições e convicções. Hélio Cruz. Parabéns, senador, pelo trabalho. Nenê Juqueira. Secretário de Produção e Agronegócio. Parabéns, senador Márcio Bittar, por destinar 100 milhões de reais somente para a Secretaria de Estado de Produção. Ele está animado, né? 100 milhões no conversei, falei com ele hoje. Eu quase esqueço a secretaria dele. Acho que deve ser efeito ou da Covid ou do álcool aqui. Gratidão ao amigo senador. E o Manuel Roque tá dando palminha aí, ó. O Evandro Damasceno tá ali assistindo aqui. O irmão do Juninho. Tá ali assistindo também aqui. O Nenê tá falando com o senhor aqui, falando sobre essas emendas, essa emenda para produção. Desse valor que eu te disse, né? Quer dizer, que vai passar de R$500 bilhão, 100 milhões é para a Tereza, para o Ministério da Tereza Cristina, ministra da Agricultura, a pedido do Gladson e do Nenê, o nosso secretário, que é para ajudar, esse dinheiro vai comprar máquinas, implementos agrícolas, para ajudar os 22 municípios do estado. A primeira parcela de 50 milhões já está disponível, eles já fizeram o cadastro e tal, e daqui um mês e pouco eu faço a outra parcela. Nenê é um amigo, Nenê é como se fosse um irmão mais novo para mim. Zico Cameli está assistindo também a gente aqui. Olha, muita gente assistindo a gente. Muito obrigado por todo mundo que está nos assistindo agora. Janaína Furtado, lá de Tarauacá, a terra do abacaxi grande, a terra do Rio das Tronqueiras. Né? É a origem do nome, que o senhor conhece Tarauacá. Um abraço aos dois, Márcio e Luciano Tavares. Obrigado, Janaína. Querida amiga. Muita gente aqui falando com a gente. O João Lucas, meu amigo, o senhor não consegue ver a diferença no nível de exposição que um coletor de lixo tem a mais se comparado a outras profissões? Claro que o coletor de lixo talvez fosse o que tinha mais exposição, concordo com ele. Só que, na verdade, o que eu sempre achei? Eu sempre achei o seguinte, você tem um pacto mundial de décadas, né? Sim. Que não é do Bolsonaro e não é de presidente da República de país nenhum, nem de primeiro-ministro, é da saúde. Por exemplo, os técnicos profissionais concursados do Ministério da Saúde que tem essa lista de prioridade, questão de idade, comorbidade. Então, o que eu sempre disse é que quem não estava na lista da idade ou de comorbidade, aguarde. Continuando. Eita. Nívia Nascimento. Luciano Tavares, lê meu comentário. Nívia, eu já ia ler seu comentário. Porque vai passando, é muito comentário que vai passando, a gente vai perdendo o fio aqui dos comentários. Mas, a Nívia vem mais pancada aí dos professores. Senador, aguenta aí, como diz o sujeito lá do interior. Senador, me responda uma coisa. Por que o Congresso suspendeu os trabalhos com 81 senadores e defende que professores vão às escolas sem vacinação com 500 ou mais alunos nas escolas? Quem é o descarado nessa história? Nívia Nascimento. Nívia, você está usando de uma ferramenta. Você está inteligente, a Nívia, né? E ela está tergiversando. Veja bem, eu nunca defendi que os professores tinham que voltar a dar aula sem serem vacinados. Se a Nívia, eu vou dar o crédito para que a Nívia esteja mal informada, então eu vou informar. Eu nunca disse que professor tinha que voltar a dar aula sem ser vacinado. O que eu disse, e ela me dá a oportunidade para repetir, eu vou repetir isso a vida inteira. O que eu disse, Nívia, e vou repetir, é que o sindicato dos professores pediram descaradamente, na frente de todo mundo, para furar a fila. Simples assim. É que essa turma, eles não aguentam o debate franco. Eles estão acostumados a criticar todo mundo, xingar todo mundo e ninguém mexer com eles. Eu vou dizer a vida inteira, ninguém vai me calar. O PT não me calou durante 20 anos aqui no Acre. Eu disse e repito, um professor saudável, eu fui casado com a professora,
A minha mãe foi normalista, foi ela que me alfabetizou. E as minhas irmãs, inclusive a que morreu de câncer há uns anos atrás, em 2014, todas, a que faleceu era professora, e as que estão vivas também, né? As que estão vivas da rede pública e tal. Então, o que eu disse, e repito, um servidor, independente da área dele, a não ser a saúde, uma pessoa que aos 40 anos, saudável, ele deve se conter, deveria se conter, e não propor para furar a fila. Eles ficam com raiva que eu falo que ele propôs furar a fila. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Eles propuseram furar a fila. Sabe quem é que está comentando aqui? Roberto Duarte Júnior. Roberto Duarte, seu meu amigo. correligionário. Bolsonarista como o senhor. Meu Esse amigo. aqui... parabéns, senador. Sempre muito lúcido em suas posições. Nosso senador tem lado. Obrigado, Roberto. O Orleilson Cameli, Zico Cameli, empresário local. Caro senador, quando o Senado tomará uma verdadeira providência com o STF diante de flagrantes transgressões de competência? Isso é um problema seríssimo, hein, senador? Eu concordo com ele, e não vou revelar nome, querido, mas eu propus ao próprio presidente do Senado da República, de olha, eu acho que o Senado devia tomar uma atitude com algum ministro como exemplo, né? Agora, infelizmente, eu não tenho processo nenhum, graças a Deus, não tenho receio. Mas a verdade é que muitos congressistas têm processo no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que já passou todos os limites. Mas o senhor foi contra a Lava Toga. Fui por uma razão muito clara. No começo do mandato, se você abre uma... É diferente. Propor uma CPI, o impeachment de um ministro, é uma coisa. Você pega um que esteja exagerando e pode fazer o impeachment. É natural, o Senado pode fazer isso. Se você abrisse, no começo do governo Bolsonaro, uma CPI contra o judiciário, o país parava. E a pauta para a qual o presidente foi eleito estava estancada. Nós não teríamos, por exemplo, aprovado a Previdência do Brasil. Hoje o Brasil vai terminar o ano crescendo, talvez nós cheguemos a 5% do PIB de crescimento, e isso tem muito a ver com o primeiro ano, as reformas que a gente conseguiu fazer. Menos do que as que eu gostaria, mas avançamos. E se nós tivéssemos trocado essa agenda pela abertura em fevereiro de uma CPI contra o judiciário, o país tinha parado. O Isaías Brito, nosso amigo Isaías Brito, que é da Polícia Militar do Acre, o judiciário interfere em outros poderes por omissão do Senado Federal, ele está dizendo aqui, viu? Concordo. Por omissão do Senado Federal. Ele fez mais comentário aqui, ele está pedindo para eu ler o comentário dele. O Wesley está pedindo aqui, senador, o que acha do cadastro da Polícia Civil de reserva? O pessoal do cadastro de reserva da PM da Polícia Civil aqui está pedindo apoio ao senhor, senador. Eu já falei com... Pediu para o senhor, inclusive, interceder junto ao governador. Eu já fiz isso várias vezes. Agora, Luciano, eu estabeleci com o Gladson, eu acho que por isso que está dando certo a minha relação com ele, desde o começo, uma relação de respeito e de perceber que ele foi eleito governador e eu fui eleito senador. Então, por exemplo, eu tenho o direito de falar com ele uma vez, duas vezes e dar opinião de tudo que eu quiser. Mas chega uma hora que eu não posso estar ligando para ele de manhã, de tarde, toda semana. Ele é o governador. Eu disse desde o começo, antes de tomarmos posse, olha, Gladson, qualquer um de nós que estivemos juntos, eu posso te dar qualquer sugestão, mas no final, quem foi eleito e quem é o governador é você. É você que manda lá, como o meu gabinete. Ele tem direito de chegar e me sugerir qualquer coisa que ele quiser, até a formação da minha estrutura de assessores. Ele tinha todo o direito de chegar para mim, Márcio, eu tenho aqui pessoas que trabalharam comigo, eu estou te sugerindo e tal, mas ao final sou eu que mando do meu gabinete. Então, assim, eu já falei com ele, eu fui testemunha do acordo, eu estava, pelo menos de uma das vezes, né, eu acho que foram mais, mas eu estava numa vez no auditório com o Rocha, com o Gladson, com essa turma toda. Sim. E eu já falei várias vezes. Agora, eu não posso, por mais que as pessoas queiram, eu não posso estar toda hora... veja, eu tive que estabelecer uma relação que eu considero que está positiva. Eu falo para o Gladson o que eu penso, eu não tenho reserva de tocar com ele assunto nenhum, mas eu não posso invadir a competência dele. Por quê? Porque eu não tenho, eu como acriano e senador, eu não tenho o direito de brigar com o Gladson. Porque o meu dever me coloca naturalmente ao lado dele. Então eu já falei, mas é ele o governador. Então ele está dizendo que vai resolver, agora já acenou com isso e tal, eu tenho que respeitá-lo.
Bom, gente, eu vou encerrar o Papo Informal, mas antes de encerrar, a gente vai para as curtinhas do papo. Que aí eu coloco aqui, pergunta ao senhor, apresento figuras, nomes, né, de pessoas, e o senhor responde com uma palavra ou uma frase, mas uma frase curtinha, né? Uma frase curtinha. Eu já perguntei pra gente aqui, tem gente que quis apresentar um TCC, né? Mas uma palavra ou uma frase curtinha, tá? Vamos lá. Jorge Viana. Eu respeito como adversário. Gladson Cameli. Um grande coração. MDB. É um partido democrático, aceita tudo, direita, esquerda. Bolsonaro. Meu parceiro. Lula. Rapaz, um grande ladrão. Família. É tudo na vida. Senador, muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo papo. Eu que te agradeço. Fico muito feliz de ver aqui você evoluindo, crescendo. Muito obrigado. E parabéns, fique com Deus. Valeu. Um abração, senador. Outro, querido. Ó, gente, muito obrigado a todo mundo que comentou, que participou, que compartilhou, que perguntou, que criticou, que elogiou, porque tem crítica, tem elogio. Enfim, obrigado a Sofia que esteve com a gente, o Douglas, lá do nosso colega da Conti, que esteve com a gente, ao Antoni, que está nos ajudando, ao Douglas, Antoni. O pessoal que está lá fora, o beijoqueiro, tem um monte de gente ali fora querendo conversar, queria entrar, mas o espaço, enfim, é limitado, é pequeno. Mas especialmente obrigado a vocês que estiveram conosco no Notícias da Hora ao vivo, no Papo Informal, que eu costumo dizer, é o papo politicamente incorreto, que tem cachaça, tem cerveja, tem uísque, tem água. E a nossa cajarana. Um abraço para todo mundo. Fui!